E aí galera, beleza? Cara, eu tô muito empolgado. Hoje o assunto é sobre gráficos de barras. E cara, eu vejo muito dashboard legal por aí, principalmente no LinkedIn, da galera que tá aprendendo, ou até de treinadores assim, para lecionar pra galera. Só que eu percebo que ainda falta um detalhezinho. E eu sou muito feliz, muito contente, cara, em poder compartilhar isso com vocês agora, cara. Eu tenho absoluta certeza que a partir dessa data, sempre que vocês utilizarem essa técnica que eu vou ensinar, tanto no Click quanto no Power BI também, vocês vão lembrar de mim, cara, e vai fazer uma diferença muito massa no projeto de vocês e principalmente para quem vocês estão apresentando, cara. Então vem comigo porque vai ser agora. Cara, então vamos lá, que técnica louca é essa? Cara, antes de apresentar essa técnica que é muito massa, vamos falar um pouquinho sobre gráfico de barras, tá? Existem basicamente, tá, dois tipos de apresentação que envolvem barras. Existe somente a barra ou uma espécie de combo, uma barra com uma linha ou qualquer outro tipo de objeto ou elemento visual. Aliás, no que se refere a barras, também existe um subtipo. A gente pode utilizar barras, que seria ela no sentido horizontal, ou colunas no sentido vertical. Se vocês forem mais a fundo, pesquisar sobre alguns autores que falam a respeito disso, vocês vão perceber que alguns falam barras para qualquer coisa, ou alguns falam barras e colunas, mas isso de verdade não importa a gente saber nesse momento, tá? Inclusive, assim, questões muito técnicas ou científicas a respeito do código de barras não vai entrar nesse vídeo, tá? Eu quero ir por um caminho assim, o mais simples possível e que faça um real sentido e uma diferença na percepção de vocês, tá? Só antecipadamente, vamos falar aqui um pouquinho sobre então as vantagens e as desvantagens de se utilizar o gráfico de barras. Então vamos lá. Sobre as vantagens, tá? A primeira que eu considero é que o gráfico de barras ele mostra os conteúdos de um determinado agrupamento de dados em uma frequência de distribuição. É como se ficasse assim, naturalmente, um do ladinho do outro. E a gente também pode ordenar do maior para o menor, do menor para o maior. Dá para fazer vários macetes aí bem bacanas, tá? Outra vantagem muito legal é que ele exibe proporções relativas entre vários conteúdos ou categoria, de modo que a gente entenda se é maior, se é menor, se é a metade do outro que está do ladinho, ou se é o dobro, né? São essas relações assim de proporção que a gente consegue obter bem facilmente. Uma terceira vantagem é que ele resume um grande conjunto de dados de uma forma visual e fácil de entender, diferente de uma tabela que a gente teria que parar para ver os numerozinhos. Então a barras é meio que instantâneo, assim, a gente já sabe o tamanho e o volume entre elas, né? Outra característica ou vantagem muito legal é que ela esclarece as tendências, né, muito melhor do que tabelas, principalmente para usuários que não dominam aquele conteúdo que está sendo mostrado. Quando eu falo sobre tendências, isso pode ser talvez assim janeiro, fevereiro, março, abril, pode ser qualquer elemento da linha do tempo, tá? Para a maioria dos casos talvez seja até melhor utilizar gráfico de linhas, mas é um exemplo, é algo que o gráfico de barras também ficaria legal em algumas situações. Outra coisa muito bacana, que é um adendo, né, a outros tópicos que eu já comentei, no gráfico de barras a gente consegue estimar os valores chaves rapidamente, tá? Valores chaves numa espécie de, cara, qual que é o que mais vendeu? Qual que é o menos vendeu? Qual que é o vendeu na metade? Qual é que está ali pela segunda posição? Então isso é muito rápido de pegar, é muito perceptível, independente até se tiver ordenado. Mesmo se tiver uma bagunça, a gente já consegue ter rapidinho esse insight, tá? Também a gente consegue ter uma verificação visual de uma precisão, digamos assim, né? Sobre aquela razoabilidade dos cálculos, né? Algo que talvez assim numa tabela seja um pouquinho difícil, na barra isso também fica um pouquinho mais claro. E
também é facilmente compreendido devido ao grande uso aí que se tem na mídia, nos negócios. Cara, eu acho que a primeira coisa que se aprende a fazer no Excel é um gráfico de barras e um de pizza. Então, assim, o pessoal já está acostumado a trabalhar com esse tipo de referencial assim, visual. Agora eu vou colocar assim, o que, na minha opinião, possa ser algumas desvantagens e que é necessário tomar cuidados, tá? O primeiro ponto é que o gráfico de barras ele pode se tornar inútil, e isso é muito sério, tá? Às vezes o pessoal está montando uma tela, seja um dashboard ou uma análise, enfim, e o pessoal, para preencher o espaço, vou tacar um gráfico de barras aqui. Que ele não faz sentido nenhum, não me ajuda na análise e às vezes até prejudica mais do que ajuda. Ele realmente se torna inútil, tá? Um segundo ponto, que é uma desvantagem muito grande para mim, é que se a gente não cuidar de como ele é mostrado, né, de que forma, sobre referências de título, eixos, ou até assim, no contexto que ele está sendo apresentado, ele pode acabar confundindo a análise no sentido de requerer uma explicação adicional. Alguém vai botar o olho e vai assim, cara, mas espera aí, não entendi. Então, né, tem que tomar esses cuidados assim. Uma terceira desvantagem é que ele pode ser facilmente manipulado para reproduzir, digamos, falsas impressões, né? Às vezes o volume é, por exemplo, o dobro de uma outra categoria. Só que o pessoal pega essa distância, essa volumetria da barras e diminui um pouco, ou então tipo, o valor é extremamente assim, contrastante e o pessoal coloca a barra uma do lado da outra, só um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, e causa uma falsa sensação de que não é tão grande assim, não é tão pequeno assim, enfim, esses tipos de situações, tá? E uma última, acredito, desvantagem é que ele omite suposições, ele omite causas, efeitos ou até padrões, de modo que o dado é apresentado. Mas por quê? Porque quando o gráfico de barras tenta ser autossuficiente, ele meio que anula toda e qualquer pesquisa. Chega até a não fazer sentido em alguns casos. E esse é o ponto-chave da questão e da qual eu vou mostrar para vocês agora as técnicas, tá? De modo geral, se a gente for lidar com o gráfico de barras, tá, a gente vai responder algumas perguntas da seguinte forma. Quais são as categorias ou conteúdos, né, maiores e quais são as menores? Né? Em qual posição aproximadamente, né, se encontra tal categoria de conteúdo? Qual que é a máxima? Qual que é a mínima? Também poderia ser do maior e menor, mas no sentido de colocar limites, né? Se eu tenho, por exemplo, todas as categorias, né, posicionadas no meu gráfico de barras e coube todas, eu já sei qual é o mínimo e qual é o máximo que eu estou trabalhando referente àquela categoria, aquele conteúdo, né? Não necessariamente só o maior e o menor. O maior e o menor eu observo assim o tempo todo, comparando trechos do código de barras, algumas categorias. Mas quando ele se refere na totalidade, eu também tenho um máximo e tenho um mínimo representado. Em relação a isso aí, eu acredito que vocês concordam comigo, não tem nada demais, né? Mas assim, de uma forma assim para resumir, quando eu observo o gráfico de barras, eu preciso ter algo em mente que é justamente o que eu sinto falta quando eu vejo em projetos, em dashboards e tudo mais. Eu sinto falta de saber o seguinte: bom, de acordo com o gráfico de barras, ele me fala que a categoria B está ali pela terceira posição. E a pergunta é: isso é bom ou isso é ruim? Sinceramente, eu não sei se vocês têm essa mesma percepção ou dúvida, mas sempre que eu olho para um dashboard, para um projeto de BI, eu sempre me faço essa pergunta. De acordo com o que está sendo mostrado, tá legal ou tá ruim? Até porque geralmente é interessante perceber o que está ruim para tomar ações, medidas em tempo hábil para que eu possa restaurar o meu objetivo, para que eu possa bater minha meta, para que eu possa resolver um problema, né? E não simplesmente me colocar. Às vezes o fato de dizer assim, eu vendi mais maçã do que pera, não quer me dizer nada. O que talvez eu precise saber é se, mas nesse período ok, mas em outros períodos, como é que funcionou isso? Eu vendi mais maçã, vendi mais pera? Qual que é o impacto disso na análise que eu estou observando agora? E na maioria das vezes eu não quero ficar clicando.
embora a exploração de dados seja muito legal, cara, eu adoro ficar clicando, explorando, mas assim, naqueles insights iniciais eu não consigo ter essa sensação de se é bom ou se é ruim. Um ponto também muito interessante e que eu percebo que o pessoal peca muito, né? Percebam, não é uma crítica, não é falar mal, pelo contrário, eu tô aqui para somar conhecimento com vocês. Mas num gráfico de barras, ele tem um potencial gigante de trazer insights, de trazer ideias e falar sobre um cenário. Só que muita gente utiliza a barra para pintar de uma corzinha de acordo com a empresa, o logotipo. Então, se a empresa tem um logotipo verde, o cara pinta as barras todas de verde. Aí eu penso comigo, tá, então quer dizer que tá tudo bom, porque verde para mim é algo bom. Agora, se for, por exemplo, é uma ação do Dia dos Namorados, que o coração é vermelhinho, aí tá tudo vermelho. Aí eu penso, caramba, a empresa tá falindo? Ou então bota neon, bota um roxo, cara, um amarelão. Esses cuidados, eu tenho quase certeza que vocês vão ter a partir de agora, cara. Então vem comigo que agora eu vou mostrar na prática, tá? Eu vou mostrar primeiro em clique, e depois eu vou mostrar a mesma técnica, que ela também pode ser utilizada no Power BI. Então me acompanha, vamos ver juntos aqui. Eu vou abrir aqui então o clique na minha tela, eu vou criar uma aplicação nova, eu vou colocar assim, ó, exemplo barras. Vamos do zero lá, vamos abrir essa aplicação. Eu só vou colocar alguns formatos aqui, que a minha máquina eu coloco tudo em inglês para estudos e tudo mais, então já deixei aqui um atalho para eu colocar tudo já em português, com ponto, com vírgula, isso para vocês não confundirem, né, visualmente. E eu também já deixei preparado aqui uma base de dados. Então deixa eu pegar aqui, porque a ideia é de utilizar essa base de dados tanto no Click quanto no Power BI, e vocês compararem para que vocês tenham certeza que, cara, realmente dá para aplicar essa técnica em qualquer ferramenta, não existe limitação, não vai dizer que porque na minha não dá, dá, até no Excel se vocês quiserem vocês vão conseguir, tá? Eu vou abrir então aqui uma nova seção, eu vou criar uma conexão de pasta onde estão meus arquivinhos e vou jogar para cá. Legal, vou dar o nome dessa conexão para mim de pasta. Eu vou buscar aqui os arquivos, eu vou buscar a minha fato, que são as transações, joguei para a tela. Eu estou fazendo bem rapidinho, porque a intuição não é mostrar modelagem de dados, nem nada disso, tá? O objetivo é falar sobre o gráfico de barras. Eu basicamente coloquei um calendário aqui e coloquei a fato, né? Aqui eu só vou filtrar para que ele só coloque datas que possuam na fato, para ele não me trazer qualquer data adicional. É um cacuete feio meu, mas bora, em off aqui, não precisa falar para ninguém. Então vamos carregar. Fechou? Deixa eu ver aqui como é que tá meu modelo de dados, até para mostrar para vocês, que é bem simplesinho, tá? Ó, eu tenho aqui a nossa fato do lado direito, existem várias informações dentro dela, e ela tá ligado nesse calendário aqui. Show de bola! Até o momento, simplesinho, super fácil, tá? Então vamos abrir aqui uma pastinha nova aqui no Click, eu vou editar essa pasta e vou colocar aqui em gráficos e jogar a barrinha para cá. Aliás, já é interessante eu colocar alguns filtros básicos aqui em cima, tá? Eu vou fazer depois o mesmo com o Power BI para ficar igualzinho. Vou jogar um painel de filtro, vou adicionar aqui um filtro de ano e aqui vou colocar um filtro de mês. E eu já vou deixar previamente selecionado o ano de 2021 e vou colocar o mês... Vou botar maio, legal. É como se eu estivesse analisando maio de 2021. Show! Nesse gráficozinho aqui de barras, então eu vou adicionar uma dimensão. Eu vou começar com, aqui ó, vendedores, sellers. E a medida que eu vou colocar para essa barra é bem simples. Eu vou lá no sales, que são as vendas, né? Vou clicar e botar sum. Legal. Basicamente, a gente tem um gráfico aqui, né, de barras ou então de colunas, né, dependendo dos autores que vocês forem ver a parte conceitual, e ele está aqui. O que normalmente o pessoal faz, tá? Que é o que eu tinha explicado antes. O pessoal muda a aparência, coloca lá na horizontal de repente, na ordenação coloca dos maiores para os menores, porque fica mais fácil de entender, até na situação de top, né? Pô, quem é que vende mais, quem é que vende menos. Aí se caso o logotipo ou o tema for roxo, aí bota lá a cor que é roxa, enfim, aí faz aquela baguncinha lá que você já sabe. Mas perceba o seguinte, ó, eu vou até colocar um do lado aqui, ó. Esse aqui do lado eu vou tirar os vendedores e vou colocar, por exemplo, cores, ó. Aí também vou ordenar por cores, legal.
Na medida que eu troco aqui de mês, ó, fevereiro, junho, julho, né, até agora nada de especial, né? Ele reflete e a gente sabe que, opa, em maio foi a crise que vendeu mais, em julho também, em maio, opa, essa crise está vendendo pra caramba, né? Em relação às cores também, em relação à top, ele não teve muita mutação, né? Talvez um ano seja diferente, vamos ver. Nesse caso aqui tá meio que igualzinho, talvez pelo script que eu botei, mas não tem problema, isso não vai atrasar, não vai dificultar em nada, tá? Até porque pode ser uma situação real, pode ser que é assim mesmo. O Purple sempre vende mais, né? O Chris, o Ali aqui sempre vende mais também. Não tem problema, o contexto não vai mudar em nada. O que nós podemos fazer a respeito, tá? Naquela pergunta que eu fiz antes, né? Bom, será que em relação a vendedores, esse cenário aqui, de venda de maio de 2021, vocês olhando esse gráfico de barras, vocês acham que isso está bom ou vocês acham que isso está ruim? A resposta é que não dá para saber, porque não tem contexto. Talvez vocês tenham assim na mente, mas é porque só o gráfico de barras em si não vai satisfazer minha necessidade. Eu tenho que colocar linhas, tenho que colocar cartões de indicadores. Aliás, tem um vídeo muito legal sobre indicadores aqui, eu vou deixar num card aqui para vocês clicarem. Cara, veja esse vídeo, é muito massa. Mas voltando, eu não tenho essa sensação de se é bom ou se tá ruim. Por quê? Porque eu não consigo comparar com nada. Né? Um exemplo que eu sempre dou, tá? Talvez seja repetitivo para alguns de vocês. Se eu questionar que um carro está andando a 60 km por hora, isso é rápido ou isso é lento? E a resposta é, depende do contexto. Né? Se o carro está a 60 km por hora numa rua do centro da cidade, ele está super rápido. Se ele estiver numa rodovia, numa BR, cara, ele tá lento pra caramba. E se tiver do lado esquerdo, então, nem se fala, vai levar buzinada, vai levar sinal, né, luz alta, enfim. Então a gente sempre tem que ter algo para comparar. Eu particularmente considero a melhor comparação uma meta, porque a meta já existe um estudo de como ela foi construída. Eu já sei quanto que eu quero atingir devido a vários fatores, né, da qual eu já analisei previamente. Mas se não tiver a meta, até porque nem para todo indicador dá para fazer meta, ficaria muito trabalhoso, eu posso fazer algumas comparações simples. Aí essas comparações simples dependem do negócio, depende da lógica, tá? Como é que vai funcionar. Por exemplo, em lojas que trabalham com campanhas, com estações, é muito comum o pessoal comparar o mês atual com o mesmo mês do ano anterior. Então, por exemplo, setembro desse ano contra setembro do ano passado. Já alguns negócios assim que vai sempre alavancando, isso não depende de estação nem de nada, só de vender cada vez mais, talvez faça sentido comparar o mês atual com o mês passado, ou então comparar crescimentos de trimestres para dar um fôlego para reagir, enfim, mas é importante que isso seja comparável. E do jeito que eu estou olhando esse gráfico, percebo que eu não estou comparando com nada. Ele simplesmente está me mostrando no período atual qual que é a minha volumetria, tá? Alguns insights básicos a gente já tem. Por exemplo, aqui na cor Yellow, essa em terceiro, a gente sabe que ela é um pouco menos da metade do que a cor Orange. A gente também sabe que ela é quase, sei lá, um quarto, um quinto da cor Purple. Então, essas noções básicas de dimensão, de volumetria, isso o código de barras já dá de brinde pra gente. Mas a gente precisa aprimorar o modo como ele está apresentando isso, tá? Só para deixar vocês um pouquinho nessa agonia de caramba, como é que é? Eu só vou dar uma pincelada básica, né, nas situações aqui para ser mais fácil para a gente trabalhar, tá? Aqui dentro eu tenho a fórmula da soma, só que eu quero colocar a soma e forçar para que seja o ano máximo selecionado ou o ano máximo disponível. E eu vou comparar com uma outra fórmula que é o ano máximo menos 1. Faz sentido para vocês? Cara, isso é bem fácil de fazer, tá? Eu vou até excluir essa fórmula fora, caso vocês nunca tiveram, caso o pessoal do Power BI tá visualizando esse vídeo e tem essa curiosidade de saber como é que é no clique, cara, é bem fácil, não preciso nem digitar muito código, tá? Eu vou partir do ponto de que eu já estou selecionando esse ano e esse mês. Olha que massa, cara. Então eu vou adicionar uma medida, só que em vez de eu escrever ou clicar lá, que nem eu fiz antes, eu vou aqui nessa função fx, que é para entrar na expressão. E
como talvez eu não entenda do código aqui, eu posso selecionar, porque eu sei que o dado que eu quero está na tabela Transactions, né? O campo que eu quero é o campo Sales, que é as vendas. O tipo de agregação que eu quero fazer é uma soma. E eu também já posso, nas funções aqui embaixo, aqui no Set Expressions, né, que é o set análises do clique, e já definir como sendo as seleções correntes o meu modificador. O meu modificador é o que eu forço, tá? Por exemplo, assim, ó, independente do que eu tenho selecionado, o que eu quero forçar? Sempre um grupo específico? Talvez um ano máximo? Talvez o ano anterior? Isso são os modificadores, tá? É algo em paralelo com o cenário da nossa seleção atual. Eu posso deixar assim selecionadas, né, as seleções correntes. Na verdade, aqui em cima eu também poderia deixar algo, tá? Só tem uma diferencinha, ó. Se eu clico no de baixo, ele só me dá a sintaxe, né, todos os parâmetros só do modificador, só daquilo que eu quero alterar. Por quê? Porque a fórmula padrão, ela é simplesmente uma soma. É só assim, sum sales. Se eu quero forçar algo, um filtro específico, aí a gente coloca esses parâmetros aqui, ali dentro. Aí eu estou forçando sempre o ano de 2021 e sempre o mês de maio. Por mais que eu selecione outro ano ou outro mês, ele sempre vai me forçar essa perspectiva. Isso que é o set análises, tá? Mas, voltando aqui, se a gente quiser inserir isso de uma forma automática, né, a gente pode simplesmente então deixar esse set expression aqui, colocar insert e ele já vem pronto. A única modificação que eu vou fazer é o mês. Eu vou tirar fora, porque eu não quero fixar maio. Se eu selecionar outro mês, eu quero que ele continue comparando esse mês selecionado com o ano passado. E no ano, eu não vou deixar fixo 2021. Eu vou colocar aqui uma formulazinha para eu sempre comparar com o ano máximo. Desculpa. Então, se eu estiver selecionando o ano de 2020, ele vai comparar 20 com 19. Se eu selecionar 2015, o máximo vai ser 2015, vai ser 2015 contra 14. No meu modelo, eu só tenho 2021 e 2020, mas só para vocês entenderem como é que esse contexto funcionaria na prática, tá? Então, essa aqui é a nossa fórmula, simplesinha, forçando sempre, né, o máximo do ano atual. Eu posso dar um nome aqui para ela, vou colocar assim, ó, Sales Year, e já fica sendo as vendas do ano atual, né, do ano máximo selecionado. Eu também posso aproveitar o embalo e fazer do ano anterior, né? Então posso adicionar, eu copiei lá em cima, colei, a diferença é que aqui no Max Year vou botar -1, que daí vai pegar o ano máximo, é o 2021, -1, 2020. Então a fórmula está pronta. Eu tenho aqui então o ano máximo e eu tenho um ano anterior a ele, que é, vou botar de LY, last year, né? Aí talvez vocês perguntem assim, ó, tá, mas espera aí, tem uma barra em cima da outra, fica mais fácil de ver, mas também fica ruim. Cara, fica muito ruim. Eu não gosto de fazer esse tipo de comparação agrupado, tá? Essa não é a intenção. O que eu estou fazendo, na verdade, é só construindo a fórmula. Para eu não ter que escrever essa fórmula de novo e eu poder usufruir ela em outros objetos, eu vou pegar esse indicador e vou transformar ele em item mestre. E é muito fácil de fazer isso. Eu tenho aqui embaixo, ó, Master Item, né? Eu vou clicar aqui em adicionar um novo, já está com o nome que eu coloquei, com a expressão que eu preciso e crio. Isso aqui, ele fica aqui no menu da esquerda, aqui em métricas, né, measures, medidas, e aqui eu já tenho Sales Year. Mas, cara, para que isso funciona? Porque se eu tiver um outro objeto, eu posso simplesmente arrastar, soltar, ele já vai pegar essa conta, eu não preciso mais ficar criando ela novamente. Fica uma espécie de dicionário de métricas, tá? Então, para o ano anterior é a mesma coisa, vou adicionar como item mestre. E, opa, já tenho um ano anterior lá também. Ó. Se caso eu arrastasse para lá, ele também poderia, né, já usufruir desse atalho. Mas uma coisa que eu preciso colocar é a comparação entre esses dois. Tá? Eu vou usar uma espécie de crescimento ou decréscimo. Eu costumo chamar do delta percentual. Né? A gente vai ver se aumentou ou se teve um decréscimo em relação ao ano anterior. Eu vou usar essa mesma métrica aqui do LY como um ponto de partida. Então vou colocar aqui o botão direito duplicar, botão direito editar. E aqui nas expressões vou clicar nesse FX e vou aproveitar esse embalo aqui. Ó. O que eu vou fazer? O jeito mais performático de fazer essa fórmula, né, de crescimento é presente dividido pelo passado menos 1.
Eu também poderia fazer presente menos passado dividido por passado, mas aí eu iria iterar 3 vezes a fórmula. Assim eu vou iterar somente 2, tá? Então na primeira aqui eu tiro esse menos 1, vai ser o ano máximo dividido pelo ano anterior. E eu vou colocar aqui entre parênteses e vou colocar menos 1. Joia, aí está a nossa fórmula. Eu só preciso agora formatar ela em percentual, o que é bem simples também. Então vou aplicar aqui... olha a dica em off que eu vou dar para vocês, cara. Como é que vocês fazem o delta? Vocês vão lembrar de mim, cara. Vocês vão lembrar de mim. Olha só que legal. Vocês vão fazer assim, ó. 0394, aí segura o Alt e aperta X. Gostaram, né, cara? Essa vocês ficaram de cara. É só isso, ó. 0394, segura o Alt e aperta X. Tá aí. Esse é o delta que a gente vai usar pra lá. Pra ficar bem bonitinho. Então vou fazer assim, um delta percentual de vendas. Show! Aqui na formatação do número, já vou deixar aqui em números e vou colocar percentual, né? Até vou fazer um teste legal. Digamos que eu tenho uma tabela e aqui eu tenho meus vendedores, então eu vou arrastar as vendas do ano atual, do ano anterior e o delta, legal, está funcionando. Ele está fazendo a fórmula corretamente. Ó. Em alguns momentos foi, nesse caso aqui foi tudo inferior, não, teve 2 casos aqui que foi superior e já está ok. Viram que legal que o item mestre? Agora é só arrastar e soltar, cara, eu posso fazer muita coisa aqui dentro. Mas vamos deletar, não é isso que eu quero e não é isso que eu quero. Vamos usar esse objeto aqui, ou talvez melhor, para não confundir, vamos criar um do zero. Vamos arrastar essa barra aqui, vamos colocar aqui os vendedores, e nas medidas agora começa a técnica, tá pessoal? Agora começa o pulo do gato. Eu vou colocar somente as vendas do ano, vai ficar assim. Eu vou maximizar, porque eu também vou aproveitar esse momento para explicar algumas técnicas legais de visualização para deixar um visual mais limpo, mais fácil do usuário de vocês lerem, tá? O que eu gosto de fazer? Os truques, né? Aqui em Add-ons, eu geralmente aqui no Data Handling, talvez ali para vocês vai estar em português, mas eu não incluo os valores zero, tá? Se tiver alguma situação do modelo de dados onde exista uma dimensão e ela não tem valor, o clique, ou talvez o Power BI possa forçar, só que vai dar uma coluna nula, só vai ficar um rótulo adicional. Então eu gosto de tirar, porque se é zero, arranca, não tem por que aparecer. Até acho que essa opção devia estar como padrão, para ser bem sincero. É que a característica do clique é exploratória de dados, então ele quer fazer questão de mostrar que há algo relacionado àquele conteúdo, mas em relação à expressão utilizada, não. Sacaram o esquema? Aqui em aparência eu vou mudar para horizontal ao invés de coluna. Mas por que eu estou fazendo isso? Eu prefiro o horizontal principalmente devido aos rótulos, tá? Eu não gosto de, por exemplo, utilizar o vertical, porque em algumas ocasiões eu vou ter rótulos com um texto mais extenso, aí se ficar horizontal ele não fica completo, na diagonal fica ruim de ler, vertical então nem se fala, né? Então prefiro já deixar assim na horizontal. Algumas coisas que eu também gosto de fazer. Eu não tenho facilidade nenhuma em ter que olhar a barra e ter que ficar botando o olho aqui no eixo. 16 mil, essa aqui 10 mil, aquela lá 2 mil. Eu prefiro já botar o olho e já saber o valor. Então eu prefiro que tenha rótulos. Se tiver automaticamente ali o rótulo me demonstrando, não há motivo de eu também ter o rótulo aqui embaixo. Não há por que eu ter uma informação redundante. Se eu já tenho ali matando a charada, vamos arrancar essa galera fora, tá? Essa galera fora, a gente também, inclusive, pode mexer nos 2 eixos, tá? Aqui em relação a labels e título, né? Eu posso colocar, por exemplo, nenhum, porque já que aqui já está ok, né? E em relação a, por exemplo, ao eixo Y, aqui ao menos o nome eu tenho que deixar, né? O Ali, Chris, Jeff, Matt. Então botar só labels, né? Somente os rótulos ali. No que se refere a essas linhas, também é interessante tirar, porque não tem mais referência nenhuma necessária para isso. O rótulo já está sendo bem claro para mim, além do tamanho dessa barra, né? Então vamos arrancar isso aí fora. É aqui no espaçamento do grid, ele está como médio, poderia ser mais largo ou mais estreitinho. Eu vou colocar como 100 linhas, tá? E outra situação muito padrão, que é importante colocar, ao menos na minha opinião, não é deixar em ordem alfabética, é colocar pela métrica que está sendo selecionada. Talvez tenha algum caso que por rótulo faça mais sentido, mas
Gráfico de barras, normalmente a gente quer saber um top, né? Os primeiros ou os últimos, digamos assim, o mais comum. Então a gente já tem um visual mais limpo aqui, mais bonito, tá? Algo que ficaria também muito legal é deixar claro o que esse objeto está mostrando pra gente. Caso não tenha nada na tela que seja explicativo, que deixe explícito, pô galera, vamos pelo simples, né? Por exemplo, aqui no caso Sales, aqui no caso Sellers. Pronto, está sendo bem claro, são as vendas pelos vendedores. E assim sucessivamente, tá? Se quiser enfeitar, fazendo de alguma outra forma, o nome, cara, tranquilaço, a intenção não é essa, tá? Mas percebam que aqui a gente chega num estágio que está clean, digamos, está limpo, né? Não tem tanto floreio na tela, e que é o mais comum que o pessoal utiliza, só que ao invés dessa cor aqui, coloca a cor de um tema, e, cara, daqui para frente vira um circo, né? O que a gente vai fazer agora, a partir desse segundo, é que a gente vai falar sobre o pulo do gato. Então vem comigo. Eu vou editar esse objeto, e eu vou utilizar a cor como meu ponto de partida para saber se está bom ou se está ruim. Aí vocês vão pensar assim, tá, mas então vai se colocar a cor, vai se colocar lá aquela métrica, aí a gente vai saber tipo do mais escurinho aqui até o mais claro para saber a intensidade. Não, porque na intensidade eu já tenho o tamanho, o volume da barra. Não preciso que uma cor me auxilie nisso, a não ser que eu realmente queira focar nesse tipo de intensidade, tá? Um dos exemplos que pode se utilizar, por exemplo, seria a análise de estoque atual. Aí somente o atual, não tem comparação com o histórico, aí faz sentido ter alguma intensidade, porque também vai ter uma cacetada de produtos e a cor vai ajudar a entender e a refletir sobre as diferenças entre um e outro, né? Mas que aqui não é o caso, tem poucos conteúdos, tem poucas categorias, né? Aqui dentro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai do Chris até o Jeff. Então, o que a gente vai fazer, galera? Ao invés de selecionar essa medida padrão, né, para customizar a cor, que é as vendas do ano, eu vou utilizar aquela que a gente criou do delta da diferença, tá? E agora começa a brincadeira. Quando eu coloco aqui do delta, ele já fez, por exemplo, a situação de o quanto mais intensificado, mais forte ou melhor foi, né? Ainda não é o resultado que eu quero chegar, ainda não é, mas eu vou mostrar só para vocês aqui acompanharem o que está acontecendo. Ó. Aqui tem os vendedores e aqui tem os deltas, né? Então se a gente colocasse o delta ordenado lá, ó, a VIC está com crescimento de 17,37%, por isso que está mais forte, ó. A Cris está menos 11,92, por isso que a Cris está mais clarinha. Ó. Mas, cara, já tá ficando legal, mas ainda assim é um pouquinho complicado de visualizar, para separar adequadamente o que aumentou e o que está ruim. Então vamos mudar essa paleta de cores aqui, olha só que legal, cara. Em relação às cores, né, customizadas, né, eu não quero a da biblioteca, eu quero forçar. Aí aqui que está o pulo do gato. Eu vou escolher essa paleta de cor que ela vai variar entre um vermelho escurinho e um verde escurão. Eu até posso utilizar essa aqui, ó, se caso vocês perceberem que fica, né, um pouco de menos efeito, um efeito maior, mas eu gosto dessa gradiente, a exemplo desse da Ali aqui, ó. Aqui a Ali está clarinho e aqui a Ali está escuro, quase igual a da Cris, só que não é uma verdade, elas não estão tão próximas assim. Então eu utilizo o gradiente para dar uma separada nessa situação ali. E em relação à faixa que eu vou trabalhar dessa coloração, que daí é um outro truque muito legal, eu não vou deixar como automático, porque percebam o que ele fez. De acordo com a legenda, o valor máximo, que é 17,37%, está esse verde escurão. E o menor, que é o menos 11,92, está esse vermelho, né, mais escurão também. Quanto mais intenso, mais forte, né, maior o valor vai para lá. Só que o que eu quero fazer aqui é que exatamente no zero seja esse cinza. Para quê? Para o mínimo tom de verde já indicar um crescimento e o mínimo tom de vermelho já identifique que houve um decréscimo. Entende o que eu quero mostrar aqui para vocês? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou alterar aqui essa faixa, né, para não ser automática. Ó. A mínima eu vou colocar como menos 0,2, que vai ser o 20%.
e o máximo vai ser o 20% positivo. Aí agora a gente já consegue ter essa sensação de uma forma adequada. Por exemplo, Chris foi pior, Ali foi pior, Vic foi bem melhor, Matt foi bom, mas não tanto, Paul foi bom, mas não tanto quanto Vic. Eu até posso trocar o tema aqui, eu colocar um tema com uma cor que vai ficar mais certeira para vocês, ó. Agora fica bem mais fácil de ver, né? Ó, quanto mais azul, melhor foi em relação ao ano anterior. Quanto mais vermelho, pior foi em relação ao ano anterior. Eu vou tirar essa legenda do lado porque ela já não está mais fazendo sentido aqui para nós. Deixa eu procurar onde é que ela está. Aqui, retiramos. Olha lá que legal. E percebam o quão interessante é essa informação. Pelo fato da Vic ser uma top 3, que ela tem um valor proporcional interessante para o negócio, o fato dela estar vermelha é muito grave. Então eu preciso dar uma atenção especial para esse vendedor aqui. Porque se eu não tivesse essa perspectiva, tá pessoal? Eu vou até colocar um do lado aqui, ó, sem essa questão da cor, só para vocês entenderem o insight que isso traz, ó. Aqui seria cores da biblioteca, no caso, né? Vou botar, digamos, esse gradientezinho aqui, ó. Bom, pode ser assim. Ah, é por causa da faixa aqui, né? Pronto, ó. Se eu tenho esse aqui do lado, na intensidade da Vic ser a terceira posição, eu vou olhar para o gráfico de barras e, beleza, a Vic é a terceira colocada. Fechou. Agora, eu olhando nessa técnica de gradiente do que tá bom ou que tá ruim, eu percebo que, cara, a Vic é um top 3. Ela tem um valor proporcional considerável e ela tá negativo. Ela teve uma queda. Ah, queda de quanto? Se eu deixar o mouse em cima, ele me fala no tooltip, né? No balãozinho de dicas, que foi 17,37%. Cara, teve uma queda muito grande. O Paul, aqui embaixo, ele começou a ficar vermelhinho, tá laranja. Também teve uma queda. Não tão grande quanto da Vic, mas também teve. No caso do Paul, ele teve uma queda de 7,79%. A Chris é o que mais teve aumento, 17%, né? Opa! Eu vi que aqui está ao contrário agora, vocês nem me falaram, né? Aqui eu vou colocar cores reversas, ó. Aí, agora sim. Ó, negativo vermelho, positivo. Poxa, então a Vic tá bom pra caramba. O que eu tava falando da Vic, galera? Ó, na verdade, cara, agravou mais ainda, né? A primeira posição, que é a Cris, ela tá com menos 11, cara. A primeira posição. Cara, isso é muito grave, cara, pra empresa. A gente olha assim, caramba, pô, parabéns, Cris, a que mais vendeu. Mas, cara, ela perdeu potencial em relação ao mesmo período do ano passado, galera. Então tem que botar o olho, tá? A Vic aí, pô, tá show de bola, pô, tá show de bola. Mas a gente consegue estudar melhor esses tipos de casos, tá? Até tem um detalhezinho adicional que eu gosto de fazer, que é o seguinte, ó. Eu vou aqui em Tooltip, eu tiro essa parte básica, eu também retiro aqui, ó, as informações, né, que vêm de padrão de fábrica e eu coloco as minhas medidas, tá? Aí nesse caso eu poderia colocar, ó, vendas do ano anterior e deixar enfatizado o delta. Aí quando eu coloco o mouse em cima, a gente começa a comparar o ano atual com o anterior e caso necessite, né, de maiores detalhes, a gente tem essa sistemática. Mas não acabou ainda. Ah, era isso? Que apesar de já ser massa pra caramba, né? Mas não, tem mais coisa ainda. Olha só. Eu posso pegar esse carinha, jogar aqui do lado. Eu vou mudar agora essa dimensão, em vez de sellers, eu vou botar por cores. Eu vou também colocar aqui embaixo, então eu tenho sellers, eu tenho por cores. Eu tenho, deixa eu ver quais opções de dimensão aqui eu tenho. Ah, tenho por canal. E deixa eu ver se eu tenho mais alguma legal aqui pra gente buscar. Por produtos aí, ó, né? Shirts, shorts. Vamos ver aqui. Aqui produtos aumentou tudo? Menos 73, não. Vamos ver aqui como é que estão as aparências nas cores e legendas. Está como única cor, não é o que a gente quer. A gente quer pela medida e a gente quer pelo delta, né? Aí aqui já está reverso, já está certinho. Vamos alterar essa aqui também pela medida. Vamos colocar aqui como delta. E esse aqui em cima também já está certinho. Legal. Só naturalmente o título, né? Vamos botar, né? Tipo, por colors, por exemplo, né? Aqui embaixo é canais. E aqui embaixo é por produtos. Legal.
também posso colocar ele mais assim do ladinho, só para dar uma brincada geral aqui com ele. Deixa eu só confirmar se está tudo certo. Aqui ele teve um aumento, aqui ele teve um decréscimo, então as cores já estão obedecendo bem. Em relação aqui em cima também as cores estão obedecendo bem. E a gente já tem todas essas noções. Aí olha só que legal, pessoal. Legs e Kids estão na terceira e na quarta posição de uma volumetria significativa. E elas estão em vermelho. E eu preciso investigar o que está acontecendo com Legs e Kids. Né? Isso já me traz um insight muito melhor. Eu estou utilizando as cores de uma maneira inteligente, que elas são a favor das decisões que eu preciso tomar. E o mais legal, olha só que louco. Ah, tudo bem, a Cris vendeu menos. Quer dizer, tudo bem, não. Mas tá, a Cris vendeu menos. Mas será que tudo foi pior? Então, quando eu filtro a Cris para investigar, eu percebo que, caramba, em relação à Cris, o canal externo foi legal. O problema que a Cris teve, muito maior, foi no canal interno. Também teve um certo problema nos outros, né? Aliás, interno, nossa, menos 23%, né? Eu também poderia brincar assim, tá, mas em relação ao interno, né? Como é que foram os outros vendedores? Não, a Cris teve dificuldade, Ali também, mas essa galera aqui foi bem. Vic foi bem, Métrico foi bem, Paul foi bem. E eu também posso fazer o contrário, né? Por exemplo, pô, a Vic foi boa em tudo. Se eu clicar na Vic, eu vou ver que, opa, Legs, a Vic deixou a desejar, ficou com menos 10%. Apesar de proporcionalmente ela, nossa, foi fantástica aqui em relação ao anterior, mas teve um probleminha com Legs. Agora vocês lembram que Legs já era algo que estava me apontando que tem um problema? Se eu botar Legs, então, e retirar o vendedor, né? Como é que tá em relação a Legs? As calças amarelas, Yellow, foram bem, cara. A Purple foi um pouquinho baixo. A Orange já foi um problema sério. Agora no Others ficou meio que elas por elas, que teve uma mínima queda no interno e tal. E em relação aos vendedores, Ali foi legal, Paul foi show de bola, Jeff foi bem, nem tanto, né? Mas foi bem. E esse tipo de insight que vocês vão começar a ter se utilizarem as cores a favor do insight de vocês. Ao invés de vocês se preocuparem em fazer um tema e colorir para ficar bonito, preocupem-se com trazer informações que vai auxiliar de verdade na tomada de decisão de quem está visualizando o projeto de vocês, combinado? Então agora, só para fechar, né, com chave de ouro, se vocês estão curiosos, né? Caramba, e como é que faz no Power BI? Então vamos ver agora como é que faz no Power BI. Então vamos lá, galera, voltando aqui agora para o Power BI. Eu vou buscar os mesmos dados que eu busquei antes para o clique, tá? Até porque a intenção é ficar igualzinho para vocês terem essa noção de que, cara, realmente dá para fazer em qualquer ferramenta. Não é porque é o clique, porque é o Power BI, ou porque é Pentar, ou porque... Gente, isso aqui até no Excel vocês fazem, tá? Então, ó, Get Data, vamos lá, eu vou procurar aqui meus CSV do mal. Vamos pegar as Transactions, vamos colocar para dentro. E para ficar igualzinho, tá? Então é a mesma fonte de dados. E vou pegar aqui o outro CSV, que é o calendário. Então vamos jogar aqui para dentro. Bora ser feliz. Legal. Aqui em relação ao relacionamento, já até identificou automático, deixa eu ver, data com data, ok. Então é exatamente isso aqui que eu preciso, não precisamos mudar nada, tá? Claro, por exemplo, eu podia tirar assim, por que o ano está somando, arranca isso fora, porque... Gente, não é o caso aqui, é só para mostrar a técnica para vocês, tá? Então tá, eu também vou deixar igual como eu deixei lá no clique, vou botar aqueles filtros padrões aqui pra gente brincar, né? Então vou botar o ano aqui, vou fazer ele como um drop down, só para ficar assim gostosinho, vou colocar 2021, vou copiar, vou colar. Eu não estou me preocupando com parte gráfica aqui de filtro, tá, pessoal? A questão aqui é a galerinha do código de barras lá. E vou botar maio também, legal. Estou em 21 em maio. Agora vamos então criar esse objeto de barras, né? Vamos aqui pegar a galerinha aqui do barras. E vamos colocar, por exemplo, por vendedores, que são os sellers. E vamos fazer já a medida de uma vez, né? Então vamos lá, uma coisa que eu gosto de fazer sempre é aquele esqueminha da tabelinha de medidas, tá? Eu acho que vocês acabam também fazem, né? Então as métricas aqui eu carrego, tá bonitinha lá,
E eu vou fazer o seguinte, deixa ele processar ali, bonitinho. Vamos lá, querido, não me deixa na mão. Voltou, beleza. Nova medida. E vamos colocar aqui então as vendas, né? Sales. Eu até já deixei uma colinha aqui para não perder muito tempo. Ó. Existem várias formas de fazer esse cálculo, tá? Mas eu fiz assim com variável, já retornando em calculate, porque é o que eu estou habituado a fazer. E nesse modelo pequeno de dados nem vai dar problema com performance, está tudo certo, tá? O foco não é esse, pessoal. Então, vendas do ano atual. Essa coluna 1 eu já até posso arrancar fora, então eu vou deletar do modelo de dados. O importante é somente os sales. Eu vou fazer uma nova medida do ano anterior, eu também já deixei aqui copiadinho, minha colinha aqui, né? Ninguém perdoa. É a mesma coisa, tá? Só que ela tem um -1 aqui no ano máximo. Então vamos colocar ela lá. E já vou deixar também em relação aqui ao delta, tá? Aí o delta, cara, o delta é que o comportamento do Power BI é um pouco diferente do clique, tá? Aqui às vezes eu forço para se caso o número estourar, ficar muito superior ou muito inferior. Então eu tiro esse comentário aqui e utilizo essa fórmula aqui só para forçar um nulo ou forçar um zero quando isso acontece, tá? Mas esse modelo aqui não tem esse tipo de problema. Vamos mandar bala. Se eu tiver uma tabelinha bem simplesinha de vendedores e dos objetos, então legal, já está funcionando, né? Eu só preciso fazer alguns tratamentos bem simples aqui. Vou colocar aqui que essa é em porcentagem. Mas vocês já perceberam que, ó, bem igual, o modelo é o mesmo, tá? Então aqui nas vendas, eu vou lá nos campos e vou colocar a métrica das vendas do ano. Legal, até aqui tudo igual, tudo bonitinho, tudo certinho. Aí qual que é o truque para fazer com que essas cores dessas barras tenham o mesmo efeito que eu produzi lá no clique? Galera, é bem simples, mas é um pulinho do gato, assim, digamos, tá? Aqui em formatação, então eu vou lá em cores, e ao invés dessa cor aqui padrão, eu vou em funções. Aí vamos abrir as funções, é essa galerinha aqui. Eu também já deixei até uma colinha aqui do lado para não esquecer. Ó. Eu vou aqui nas métricas, eu utilizo como base, né, o campo aqui do delta, dessa formulazinha. Aqui eu coloco uma cor específica, tá, na formatação padrão, porque se caso não tiver algum valor ou acontecer algum problema, eu vou forçar que seja a cor cinza, por exemplo. Tá? Agora aqui do mínimo e do máximo eu coloco também o divergente para ter o central. Aí o valor mais baixo eu coloco como sendo esse vermelhão. O valor mais alto eu boto um azul bem bonito. E o centro eu coloco o cinza. Ele vai fazer aquela mesma situação do... se for abaixo de 0 vermelho e acima de azul vermelho, né? Só que eu vou colocar também aquelas limitações, né? Que a gente tava... que a gente fez aquela brincadeira. Então, ao invés do valor mais baixo e o valor mais alto, eu vou colocar customizado. Se ele for assim, ó, por exemplo... Deixa eu ver se eu botei vírgula, não, botei com ponto também. Então de 20% para baixo, ele já fica no vermelho destaque mais forte que eu preciso, tá? E em relação ao mais alto, então fica o 20% positivo. Eu poderia esticar um pouquinho mais essa corda, tá? Tipo de maior ou inferior, mas eu penso que 20% já é, digamos, suficiente para eu saber que tá ruim pra caramba ou que tá bom pra caramba. Mas aí vai de cada um de vocês. E coloco OK. Então a gente já tem esse formato aqui certinho, ó, e a gente já percebe, né, essas situações aqui de decréscimo ou não. No caso, ó, a Cris teve um decréscimo de, deixa eu aumentar aqui, ó, de 11%, então tá vermelhinho e tudo mais. Essas legendas, essas situações aqui de visualização, eu também posso tirar fora. Em relação aos eixos, eu posso fazer aquela mesma brincadeirinha do clique, né? Vou tirar, por exemplo, a parte aqui do título, ou então deixo o título e só tira a parte lá de cima, que agora eu esqueci onde é que tá. Tira a linha guia, beleza. E a gente pode fazer o esquema aqui do eixo Y, por exemplo. A gente poderia tirar o título de lá, aí fica só Math, bonitinho. A gente pode colocar os rótulos, e eu só estava vendo aqui por causa do rótulo aqui de baixo que, deixa eu ver, somente título, acho... tirar o gráfico todo, nossa. Ó, então já está lá pelos vendedores. Ó. Então a gente pode copiar e colar.
né? Deixa eu ver como é que eu fiz no clique. Eu coloquei vendedores e coloquei cores, né? Então esse aqui agora vai ser o das cores. Tira sellers. Cara, isso sempre dá zica, né? Vamos lá. Aqui, eixo. Aí vai pra cá. Aqui eu coloquei canal e produtos. Então aqui vamos colocar canal. Joga pro eixo. Vamos tirar essa tabelinha que a gente não precisa mais. E aqui vamos colocar produtos. Então tira o canal, boto produtos, jogo o eixo para cima e tá lá. Um detalhezinho legal, por exemplo, lá no clique eu fiz aquelas tips, né, aquelas dicas através dos rótulos do balãozinho. No Power BI dá para usar aquela funcionalidade de aparecer uma informação, um outro indicador num balãozinho lá dentro, o que favorece pra caramba várias situações, tá? Por exemplo, ó, eu vou pegar esse esquema de cor, vou copiar, vou criar uma nova pastinha. Nessa pastinha aqui eu tenho uma opção de tornar toda essa página um formato de tooltip, que é aquele de dicas, né? Então aqui nas informações eu vou ativar esse tooltip e no tamanho da página eu vou colocar aqui o tooltip. Eu vou colar esse carinha aqui dentro, só vou fazer essa brincadeira louca aqui. E joia. Eu posso deixar ele aqui renomeado como, por exemplo, tip. Colors. Né? E poderia fazer para todos os outros, tá? Isso aqui é só um exemplo. No sales, né, by sellers, eu poderia então colocar um tooltip lá embaixo. E esse tooltip eu vou referenciar aquela página do Colors. Aí, cara, isso fica também muito legal. Porque quando eu observar essas vendas aqui, identificar o que aconteceu com a Cris, quando eu deixar o mouse em cima, eu posso também verificar em relação às cores o que possa ter acontecido, né? Por exemplo, a Vicky, o Math, o Paul. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Será que aqui só vendeu Purple mesmo? Caramba, só vendeu Purple mesmo. Então, peraí. Então vamos fazer um outro exemplo aqui para ficar melhor de ver. Em vez de fazer esse do Colors, vamos colocar, por exemplo, produtos. Aqui em transações, vamos colocar então o canal, né? Aí. Show. Aí quando eu colocar lá na Cris, né? Ah, a Cris foi ruim em tudo? Bom, em relação a canais, né? A gente pode ter uma segunda opinião. Aí talvez não precise ter o canal aqui na tela, ou as cores, caso vocês queiram ver, tá? Mas são situações assim que vocês podem melhorar graficamente e fazer essa pesquisa se ficou bom ou se ficou ruim. E essa é que é a intenção do negócio, tá? Quando a gente trabalha, no caso ali, só voltando aqui para o clique, né, existe geralmente uma tela que eu faço, eu chamo essa tela de correlações. E eu deixo um botão para eu alternar entre as métricas, né, vendas, quantidades ou outras infinitas que a gente tem, que o usuário possa clicar com o botão, e eu deixo várias dimensões na tela para justamente o usuário poder fazer essa investigação, né. Purple foi ruim, mas foi ruim em relação a quê? Dos canais, o interno foi horrível para Kids, então nem se fala. Então a pessoa vai clicando e também dá para criar de uma forma dinâmica para que quando vocês cliquem nos objetos, vocês vão perfurando camadas e vai aparecendo outras informações, como por exemplo, se eu filtrei aqui e no grupo e agora só tem um, ele pode automaticamente pular do gráfico de barras de grupo para um subgrupo. Aí a gente vai cavando de várias formas e vai trocando, não precisa ser necessariamente uma hierarquia, né? Mas podem assim provocar vários cenários legais, cara. E, cara, de verdade, tá? Eu espero que isso faça um mind blow aí na mente de vocês. Se vocês gostaram desses insights, dessas técnicas novas de utilização, eu peço de coração para vocês que é importante, divulguem esse trabalho, um conteúdo gratuito que está aí para fortalecer, mudar, né, evoluir esse mundão aí com dados. Curtam, compartilhem, divulguem para seus amigos, comentem aqui embaixo. Se caso vocês tiverem alguma dúvida ou até algumas ideias dos próximos assuntos, eu vou ficar muito feliz de compartilhar com vocês, tá? Então a dica sobre gráfico de barras é essa. Nos próximos
próximos vídeos que eu vou passando dicas sobre outras diversas opções. Se possível, também vou comparar Click com outras ferramentas, como Tableau, MicroStrategy, talvez um Pentaho aí, que eu também gosto muito. E, cara, daqui pra frente só melhora. Eu vejo vocês então em breve. Valeu!